Você já cruzou o caminho de alguém que parecia gentil à primeira vista? Alguém com uma voz suave, um sorriso aparentemente acolhedor e uma presença que parecia inofensiva, mas que ainda assim despertava dentro de você um aviso silencioso. Não era medo, nem julgamento, nem desconfiança. Era aquele movimento inconfundível no espírito, o toque sutil de Deus que nos diz que algo abaixo da superfície não é exatamente o que parece. Muitas pessoas subestimam esse sentimento, descartando-o como imaginação, mas a intuição espiritual é real. Ela é uma das formas pelas quais o Espírito Santo nos protege, especialmente de pessoas que aparentam bondade, mas carregam uma energia que pouco a pouco drena a paz da nossa alma. Nem todos que se aproximam de você são enviados por Deus. Alguns são permitidos em seu caminho para testar sua paciência, pressionar os limites da sua fé e desafiar seu discernimento. Outros são atraídos para sua vida por forças mais sombrias que buscam perturbar o seu espírito. Padre Pio dizia que o demônio se comporta como um cão acorrentado a um poste. Ele pode latir, pode intimidar, mas só pode morder se você se aproximar demais. A escuridão frequentemente se esconde atrás de máscaras suaves, de palavras tranquilizadoras, de rostos que parecem confiáveis. Alguns até se escondem atrás da oração ou de uma linguagem espiritual. Mas aquilo que projetam para fora não corresponde ao que carregam por dentro. Hoje, vamos revelar a verdade espiritual mais profunda por trás dessa realidade. Vamos apresentar os 5 sinais ocultos das pessoas sobre as quais Deus nos alerta. Sinais que expõem indivíduos que caminham à luz do dia, mas carregam sombras no coração. Reconhecer esses sinais não torna você uma pessoa julgadora. Torna você espiritualmente desperto. Có những người nói rất hay về đức tin, đạo đức, sự tha thứ và lẽ công chính, nhưng cách họ sống lại hoàn toàn đối nghịch với từng lời họ rao giảng. Họ biết trích dẫn kinh thánh một cách trôi chảy, biết tỏ ra đạo mạo trước đám đông, biết khoác lên các cuộc trò chuyện của mình bằng ngôn ngữ thiêng liêng, nhưng hành động của họ lại phơi bày sự thật trong lòng họ. Họ giảng về sự tha thứ, nhưng lại từ chối tha thứ cho những ai làm tổn thương mình. Họ nói về sự khiêm nhường, nhưng lại bước đi trong kiêu ngạo. Họ nói về lòng trắc ẩn, nhưng lại xét đoán người khác, không chút xót thương. Chúa Giêsu đã cảnh báo rõ ràng trong Matthew 7:15 rằng các tiên tri giả sẽ đến với chúng ta trong hình dạng chiên non, trông có vẻ vô hại, hiền lành, thậm chí thánh thiện, nhưng bên trong lại là những con sói tham tàn. Cha Pio cũng nhắc lại điều này khi Ngài nói rằng mưu kế lớn nhất của ma quỷ là khiến thế gian tin rằng nó không tồn tại, và một trong những cách nó làm điều đó là ẩn mình sau hình ảnh của một người có đức tin. Sự dữ không phải lúc nào cũng xuất hiện ồn ào hay bạo lực. Đôi khi, nó đến qua những con người giả vờ phụng sự Thiên Chúa, nhưng lại gieo rắc sợ hãi, lời đồn đại, chia rẽ hoặc thao túng nhân danh Ngài. Lời nói của họ nghe như ánh sáng, nhưng sự hiện diện của họ lại gieo bóng tối. Khi ai đó sử dụng ngôn ngữ tôn giáo để tôn cao bản thân, để đe dọa người khác hoặc tỏ ra vượt trội, họ không đại diện cho Thiên Chúa. Họ chỉ bắt chước Ngài trong khi phục vụ một thế lực đen tối hơn nhiều. Ánh sáng thật biến đổi linh hồn, còn ánh sáng giả làm mù lòa nó. Và khi một người tỏa ra thứ ánh sáng vay mượn không đến từ Thiên Chúa, bóng tối phía sau họ sớm muộn cũng sẽ tự phơi bày. Nhận ra dấu hiệu này giúp bảo vệ tinh thần bạn khỏi những kẻ muốn gây ảnh hưởng đến bạn, trong khi chính họ lại từ chối sống theo chân lý mà mình rao giảng. Há pessoas que não precisam dizer uma única palavra para perturbar o seu espírito. Você as encontra, passa apenas alguns minutos em sua presença e depois sente-se estranhamente cansado, confuso ou sobrecarregado sem entender o motivo. Isso não é coincidência. A alma humana é sensível aos ambientes espirituais e cada pessoa carrega consigo uma atmosfera, seja de paz, seja de perturbação. O Espírito Santo traz força silenciosa, clareza e serenidade, enquanto a escuridão traz pressão, agitação e exaustão emocional. Padre Pio lembrava frequentemente aos fiéis que, onde a paz está ausente, o diabo já encontrou uma porta de entrada. Quando alguém perturba constantemente a sua calma interior, quando seu coração se sente pesado toda vez que você se afasta dessa pessoa, Deus pode estar revelando algo mais profundo do que a sua mente consegue compreender de imediato. Algumas pessoas carregam amargura não resolvida, inveja ou escuridão espiritual que transborda para todos os ambientes em que entram. Elas não precisam agir de forma agressiva, nem pronunciar palavras ofensivas.
A simples presença delas já fala por si. A paz é um dos maiores dons de Deus, e o inimigo gosta de roubá-la de maneira sutil por meio das pessoas que ele usa. Sempre que você perceber que alguém drena repetidamente sua energia emocional ou espiritual, preste atenção. Pode não ser pelas palavras que essa pessoa se revela, mas pelo silêncio entre elas. Muitas vezes Deus o alerta pela atmosfera que alguém traz. Proteja a sua paz com firmeza, porque, quando o seu espírito está perturbado, todo o resto se torna mais fácil de ser influenciado pela escuridão. Um dos sinais mais claros de um coração tocado pela escuridão é a incapacidade de abraçar a humildade. O mal não consegue sobreviver em uma alma humilde, porque a humildade desmonta o orgulho, e o orgulho foi o primeiro pecado que transformou um anjo em um espírito caído. Pessoas guiadas pela escuridão precisam sempre se sentir no controle. Elas necessitam ser admiradas, validadas e colocadas acima dos outros. Agarram-se à ilusão de superioridade como se a própria identidade dependesse disso. Quando você as corrige com suavidade, elas distorcem suas palavras, desviam a culpa ou passam repentinamente a se fazer de vítimas para evitar qualquer responsabilidade. Manipulam as conversas para que o erro nunca recaia sobre elas. Em contraste, Cristo, o Filho de Deus, ajoelhou-se para lavar os pés de seus discípulos. Ele encarnou a humildade não por fraqueza, mas porque a verdadeira força jamais precisa se exaltar. Padre Pio dizia com frequência que a humildade é uma armadura que nenhum demônio consegue perfurar, o que significa que o inimigo perde todo o poder diante de um coração disposto a se curvar diante de Deus. Mas aqueles que rejeitam a humildade revelam o espírito que os governa. O orgulho os cega, tornando-os incapazes de pedir perdão, incapazes de reconhecer erros e incapazes de crescer. Exigem honra, mas se recusam a honrar os outros. O orgulho torna-se o trono em que se sentam, e qualquer um que ameace esse trono passa a ser um inimigo. Quando uma pessoa não consegue lidar com a humildade, por mais gentil que pareça na superfície, é preciso reconhecer o que existe por baixo. Um espírito moldado não por Deus, mas pela mesma arrogância que destruiu o próprio Lúcifer. Um dos traços mais reveladores de um coração obscurecido é a satisfação silenciosa que ele sente quando outra pessoa tropeça. Podem oferecer palavras de conforto quando você está sofrendo, podem demonstrar uma aparência de compaixão, mas algo por trás dessa expressão soa ensaiado, vazio ou estranhamente distante. Isso acontece porque a bondade exterior não corresponde às intenções interiores. O mal se deleita na destruição, alimenta-se da comparação, da inveja e das falhas alheias. Enquanto o amor verdadeiro sofre quando o outro sofre, aqueles influenciados pela escuridão experimentam uma sensação distorcida de validação, como se a perda do outro confirmasse o próprio valor. As Escrituras nos advertem em Provérbios 24:17 a não nos alegrarmos com a queda do inimigo. Padre Pio reforçava esse ensinamento ao alertar que o demônio se alegra onde a caridade morre. Quando o amor se esvai, a escuridão ocupa o seu lugar. A maneira como as pessoas reagem à sua vida, às suas vitórias e às suas feridas revela a verdade do espírito que as move. Alguns se afastam quando você prospera porque o seu progresso ameaça o ego deles. Outros parecem estranhamente animados quando você enfrenta reveses, oferecendo consolo que de forma sutil encobre o prazer que sentem. Observe essas reações. O sucesso prova as pessoas tanto quanto o sofrimento. A resposta de alguém às suas bênçãos e às suas dificuldades revela qual espírito essa pessoa realmente segue. O amor verdadeiro celebra a cura, a restauração e o crescimento. A escuridão celebra a queda. E uma alma influenciada pelo mal não consegue esconder a alegria quando alguém é humilhado ou abatido. Este último sinal é talvez o mais perigoso de todos, porque se esconde sob a ilusão de santidade. Há pessoas que se envolvem em uma linguagem religiosa, que se apresentam como guardiãs da verdade, que reivindicam superioridade moral enquanto usam a fé como ferramenta para envergonhar, manipular ou controlar os outros. Elas distorcem as Escrituras não para revelar Deus, mas para justificar seus próprios julgamentos. Afirmam defender a justiça, porém suas palavras carecem de misericórdia, compaixão e amor, justamente as qualidades que definem o próprio Deus. O mal gosta de se disfarçar de virtude, porque a máscara da santidade é a forma mais fácil de conquistar confiança e autoridade. Mas, como Jesus disse, nós os reconheceremos pelos seus frutos.
Se a presença de alguém gera medo em vez de inspiração, confusão em vez de orientação, divisão em vez de união, então não é Deus quem fala por meio dessa pessoa. Padre Pio alertava que onde o amor está ausente, Deus também está ausente, não importa o quão religiosa uma pessoa pareça. A fé verdadeira aproxima as pessoas da cura, do perdão, da clareza e da paz. A falsa fé produz medo, vergonha e sufocamento espiritual. Aqueles que transformam a religião em arma o fazem porque buscam poder, não a Deus. Eles desejam obediência, não transformação. Anseiam pela sensação de estar certos, mesmo que isso esmague as almas ao seu redor. Reconhecer esse sinal é essencial, porque aqueles que usam indevidamente o nome de Deus costumam ser os que ferem mais profundamente. Quando a religião se torna uma arma nas mãos de alguém, o dano que ela causa pode superar até mesmo as ações de pessoas abertamente perversas. Aqui está a verdade que a maioria das pessoas ignora. Esses sinais não servem apenas para expor a escuridão nos outros. Eles também existem para iluminar as sombras que podem crescer silenciosamente dentro de nós. É fácil apontar o orgulho em outra pessoa, mas muito mais difícil admitir quando o orgulho começa a moldar as nossas próprias decisões. É simples perceber quando alguém drena a nossa paz, porém raramente nos perguntamos se as nossas palavras ou atitudes não estão drenando a paz de alguém mais. O mal nem sempre invade uma vida com força. Na maioria das vezes ele imita, sussurra e influencia lentamente o coração, até que a pessoa começa a se parecer com o próprio espírito que teme. Quando permitimos que a amargura se instale, quando a fofoca se torna confortável, quando o perdão passa a ser opcional, quando a raiva controla nossas reações, abrimos pequenas portas pelas quais a escuridão entra com facilidade. Padre Pio ensinava que o discernimento não é apenas identificar o mal ao nosso redor, mas também aquele que tenta criar raízes dentro de nós. Por isso, a humildade, a oração e o exame de consciência são armas tão poderosas. Elas revelam as partes de nós que ainda precisam de cura. Lembram-nos de que todos somos capazes de cair em padrões que ferem os outros. Impedem-nos de nos tornarmos lobos vestidos de ovelhas. Cada momento de tentação resistida se transforma em uma vitória gravada na alma. Cada ato de amor onde antes havia ódio se torna prova de que Deus está agindo em nós. Reconhecer esses sinais nos outros protege o seu espírito, mas reconhecê-los em si mesmo o transforma. E a transformação é o maior medo do inimigo.